Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez. Vamos então dar início a esta parte do nosso culto de estudo bíblico e oração. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na oração que vamos fazer ao Senhor. Nosso Deus e nosso querido Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor, porque este é um privilégio tão grande de podermos estar na tua casa, com o único propósito, louvar e bendizer o teu santo e bendito nome. Tu és o Senhor, tu és o Pai, tu és aquele Senhor que nos ama como ninguém nos ama. Te damos graças, Senhor, porque nada merecemos. E cada dia que passa, cada hora, cada minuto, nós sentimos que realmente é verdade. Nós nada merecemos, Senhor. No entanto, a tua infinita misericórdia é superior a todas as coisas. E nós queremos dizer-te, Senhor, graças. Apesar de tudo, graças e louvamos o teu nome. Fica conosco, Senhor. Te pedimos que tu, neste momento, Senhor Deus e Pai, conheces os nossos corações, as nossas necessidades. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e que seja Ele que nos vá trazer o estudo da Tua Palavra nesta tarde. Nós somente estamos aqui para podermos ouvir e também aceitar aquilo que Tu tens para os nossos corações, para as nossas necessidades. No nome santo e bendito do Senhor Jesus, te pedimos estas coisas com ações de graças. Amém. Lição 9 das nossas revistas, como os irmãos sabem, e o título da lição é Disposto, que se encontra em Lucas 22, 39 a 53. Eu creio que me adiantei um bocadinho porque a revista fala desde o 41, mas eu gostaria que os irmãos me ajudassem e vamos fazer esta leitura de forma antifonal, ou seja, eu leio um versículo, os irmãos me acompanham e me ajudam, portanto, no resto desta leitura. Então, Lucas 22, a partir do versículo 39 até ao versículo 53. Diz assim a palavra do Senhor. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu e o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os deixou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam com ele que ia suceder disseram: Senhor, feriremos a espada? Um dia nos feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha e deitar. Quando ele disse: Deixai-se, basta, Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e cacetes, como para deter um salteador? Tendo estado todos os dias convosco no templo, e não entendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder desta guerra. Amém. Que o Senhor abençoe a sua santa e bendita palavra.
Meus irmãos, eu não quero dramatizar este momento, mas eu escrevi algumas palavras quando estava a fazer o estudo desta lição. E eu escrevi para portanto, para não me enganar, dizia assim: o contexto da lição de hoje é muito difícil, assim como as que se vão seguir, tendo em conta não só pelas situações passadas e vividas pelo Senhor Jesus, como também e principalmente pela sua razão e objetivo. Como seres humanos mais inteligentes, capacidade dada por Deus, não podemos escapar à nossa consciência de que ela nos acusa. Como e porquê e para quê que Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, veio a este mundo, encarnou um ser humano para sofrer e morrer por nós? Eu quero partilhar essa pergunta com os irmãos. Que é que os irmãos entendem? Por que o Senhor veio, sendo Ele um Deus Todo-Poderoso, sendo um Deus que não necessita e não necessitava de nós, precisamente para nada? Mas Ele veio. Irmãos, talvez eu diga ao princípio que não quero de forma alguma dramatizar, mas talvez porque quando nós estudamos as lições, quando nós nos envolvemos na leitura da Palavra de Deus com um sentimento, com uma necessidade, parece que ficamos mais sensíveis a ela. Talvez fosse este o caso comigo. Então eu lembrei-me desta questão e eu vou partilhar com os irmãos a ver o que é que eles dizem. Por que é que um Senhor como o nosso Deus, Todo-Poderoso, não necessitando de nós, repito, para nada, veio a este mundo encarnar num ser humano e depois sofrer, e eu digo sofrer para não dizer o resto, ser criticado, ser enxovalhado. Um Deus. Eu quero partilhar com os irmãos nesta tarde para que nós possamos sentir realmente, embora a nossa condição humana muitas vezes não nos dá a possibilidade de nós estarmos mesmo na presença de Deus. O que é que os irmãos dizem? Porque é que isto é um estudo bíblico, irmãos podem colaborar comigo. Essa é a pergunta, essa é aquilo que nos vem à mente. Somente por amor. Mas que amor é esse, irmão? A Bíblia diz que fomos comprados por um preço, como diz o corinho, um alto preço. Não fomos comprados com prata, nem com ouro, que são raramente as coisas humanas muito valiosas, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus. Quando estava a escrever estas palavras, lembrei-me de um livro que tenho lá, ainda não consegui ler, cujo título é Não Existe Amor Maior. E quando estava a pensar no título deste livro, lembro-me das palavras do Senhor Jesus, que os irmãos bem conhecem. Sabem qual é? Não existe amor maior. A resposta é dada pelo próprio Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Louvado seja o Senhor. João 15, 13. Ele explica. Esse é o amor de Deus. Ninguém tem maior amor do que aquele que o Senhor nos deu. Por esse motivo, pelo menos para nós, eu estou partilhando com os irmãos o meu sentimento. Por este motivo, pelo menos para nós, os que sabemos e nos consideramos como filhos de Deus, é impossível ficarmos indiferentes a uma realidade prioritária sobre tudo e todas as coisas. A lição de hoje, irmãos, nos fala de 3 pontos que embora também me ajudou, neste ponto, a revista, mas eu dividi em 3 partes. Talvez não seja assim, mas eu pelo menos pensei, que diz assim, a importância vital da oração,
que se encontra no capítulo 22 de Lucas, de 39 a 41. Segundo ponto, a agonia do Senhor Jesus no Getsemane, versículos 42 a 44. E o último ponto, o Senhor é traído e preso, versículos 45 a 53. Diz a revista, eu estou de acordo na parte da revista que os irmãos têm, os acontecimentos depois da ceia do Senhor, nós estivemos estudando e também contemplando esta parte da ceia do Senhor na lição passada, parece que aceleraram à medida que os planos providenciais de Deus foram colocados em movimento para levar o Senhor Jesus à cruz. Quer dizer, parece que há uma aceleração, uma coisa muito rápida depois que foram estas coisas. O Senhor Jesus levou os discípulos até um lugar conhecido a fim de orar, como nos diz os versículos 39 e 40, e se preparar para o que ia enfrentar. Lucas dá-nos um relato muito abreviado da sua oração e prisão. Os evangelhos de Mateus e Marcos localizam estes acontecimentos no jardim do Getsemane, que se situava na base do Monte das Oliveiras. A palavra Getsemane significa lugar de azeite, que é de notar porque foi ali que Jesus foi triturado e espremido emocionalmente, aguardando o sofrimento que iria suportar. Os evangelhos, portanto, às vezes as pessoas fazem perguntas. Por que é que os evangelhos não dizem, ou seja, os evangelistas não dizem todos a mesma coisa? Não escrevem tudo como escrevem uns, escrevem todos. Possivelmente eles não estariam na mesma altura e têm as suas razões. Lucas começa o seu relato com Jesus indo com os discípulos para o Monte das Oliveiras, versículo 39. Os outros evangelhos especificam que eles foram para o jardim do Getsemane, um jardim no vale de Quidron, Mateus 26, 36, 46, e Marcos 14, 32, 42, que se situava na base do Monte das Oliveiras. Isto aconteceu depois da última ceia, e Lucas diz-nos que era habitual Jesus retirar-se para este lugar, conforme o seu costume. Lucas 22, 39. Mencionar o que Jesus conduziu aos seus discípulos, quer dizer que os discípulos seguiram o Senhor Jesus, reforça o modelo de discipulado, de o seguirem nas suas disciplinas espirituais. Nesta passagem, Jesus ensinou aos discípulos como orar, quando em grande provação, conforme eles tinham avisado do que iriam encontrar. Mas, irmãos, realmente há diversas maneiras de quando os discípulos, os evangelistas, falam acerca do Senhor Jesus. Lucas localiza, como já falamos, apenas no Monte das Oliveiras, enquanto Mateus e Marcos nos informam que foi no Getsemane. O seu relato é bem curto, ao passo que estes evangelistas nos dizem que o Senhor Jesus orou 3 vezes e registraram as palavras que ele falou entre a primeira e a segunda ocasião. Lucas condensa a história e nos dá somente uma amostra das suas orações do Senhor Jesus. Também não registra que o Senhor Jesus selecionou, ou seja, levou com ele quem? Pedro, Tiago e João. Muito bem. É interessante que eu tinha aqui, ou será que eu não tenha perdido uma coisa muito interessante? Só a título de curiosidade. O Monte das Oliveiras fala-se muito, diz que é uma sequência de uma montanha de 3 colinas, onde está o Monte das Oliveiras e, portanto, o Getsemane, que é um jardim, dizem, segundo eu vi relatos, que há um cemitério também judeu e também muitas capelas ou igrejas nesse Monte das Oliveiras. Mas a parte que mais me chamou a atenção, dia que eu li, foi o seguinte: a encosta do Monte das Oliveiras é parcialmente
despida de cor. Toda ela está revestida de lápides. É que, segundo a crença judaica, será neste monte que Deus começará a redimir os mortos no dia do julgamento. E quanto mais perto se estiver do seu cume, mais depressa o Messias, pelo qual os judeus continuam à espera, os salvará. Os terrenos aqui são vendidos a preço de ouro, porque os judeus procuram aqui ser sepultados. Portanto, eles só podem adquirir esses terrenos realmente pessoas que não têm muito dinheiro. Então, eles, seguindo tradições, que é aquele sítio que Deus vai aparecer o Messias, não, ainda hoje pensam não, como Salvador, não é? E então eles estarão mais perto, então adquirem esses terrenos para poderem realmente estar nesses momentos quando, na sua ideia, quando Deus enviar o Messias. Muito bem. Então, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos me ajudassem também. E o ponto 1 da oração diz, na passagem bíblica que nós lemos e que temos para esta noite, de 39 a 41, diz assim, já lemos, portanto, os primeiros versículos. Então saiu, e segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava. Mas quando eu estava fazendo este estudo, lembrei-me da importância, por isso é que eu lhe dei o título, A Importância Vital da Oração. Porque é que os irmãos creem que estão de acordo comigo? Porque é que a oração é tão vital? Jesus disse aos discípulos para orarem para não entrarem em tentação. Qual seria o motivo por que o Senhor Jesus lhe dirigiu essas palavras e pediu aos discípulos para o fazerem? Os irmãos podem ajudar-me? Conhecia as fraquezas dele, conhece as nossas. Pois havia um motivo. Mas diz a palavra de Deus que eles, em vez de orarem, adormeceram. Nós começamos aqui, imediatamente, a nossa mente a julgar, não é? Mas o que é que os irmãos pensam? É um estudo bíblico, irmãos, tem que falar, por favor. Então, o Senhor Jesus... E claro, como somente Lucas diz que uma vez que o Senhor Jesus lhes disse, orai para não entrar em tentação. Mas ele parece que veio, e foi 3 vezes que ele pediu, segundo o relato dos outros evangelhos, 3 vezes, sempre os achou dormindo. Porque seria que os irmãos pensam? A palavra do Senhor explica, não é? Mas ficamos aqui um bocadinho indecisos, não é? Então, mas o Senhor pediu 3 vezes e eles continuaram, estavam carregados. Há aqui um versículo muito importante que já o lemos, pode nos ajudar. Além de outras, como é que devo explicar? Além de outras coisas, ou seja, incidências que estavam ocorrendo, que eu creio que os discípulos se deixaram adormecer. Primeiro, irmãos, vou ajudá-los. Nos outros evangelhos dizem que o Senhor Jesus estava muito angustiado, estava muito aflito, de certeza absoluta, que tudo aquilo que o Senhor Jesus sentia passava para os discípulos que estavam com ele. E eles estavam a viver esses momentos. Não diziam nada, não? Mas há um versículo que diz aqui, que os irmãos leram. 45, diz que dormiram de tristeza. Essa tristeza está acompanhada naquele conceito que nós estamos falando. Ou seja, devido àquilo que o Senhor Jesus estava sentindo, essa agonia terrível, irmãos, que nós quando me lembro disto, eu lembro-me realmente que quem somos nós? O nosso Pai,
o nosso Deus que encarnou e veio sofrer por nós. Portanto, os discípulos deviam estar tristes por estarem a acompanhar e estavam a sentir, talvez de outra maneira, aquilo que o Senhor Jesus estava passando. E aquilo talvez muitas vezes, às vezes o sono se apodera, ou o cansaço, isso origina, portanto, a apreensão, depressão, a aflição, isso originasse um cansaço que provocava sono. Portanto, devia ser por isso. Mas quando estava a estudar a lição, irmão, lembrei-me do seguinte: a oração, e eu vou compartilhar com os irmãos uma parte muito importante. A oração, o tempo é curto e eu vou avançando. Veio à minha mente uma palavra muito interessante. A oração é um antídoto fantástico, irmãos. E fui procurar o significado da palavra antídoto. E sabem o que é que diz? Deixem ver a ver se eu escrevi aqui. A oração é o alimento espiritual, é também um fortíssimo antídoto. Gosto muito do significado desta palavra que diz. Sabem qual é o significado? Entre outros, que combate a ação de um veneno, ou que funciona como um contraveneno. Isto que tem isto a ver com a oração, irmãos. Bom, Jesus diz que o oposto era o cair em tentação. Portanto. Quando caímos em tentação, caímos em pecado. O que é o pecado? É um veneno, irmãos. É um veneno terrível. Portanto, a oração é um contraveneno. Através da oração, irmãos, o que é que nós fazemos? Orar é falar com Deus. E o Senhor falou 3 vezes, mas não esteja em tentação. Quer dizer, vê à minha mente, irmãos, no momento de angústia podemos falhar. Podemos cair em tentação e pensar muitas coisas, fazer coisas que não devemos fazer. Mas até nos momentos quando temos muito dinheiro, podemos cair em tentações também. Ou seja, não somente em momentos de necessidade, quer dizer, física, espiritual ou económica, mas também em situações realmente de necessidades económicas podemos cair em tentação de fazer coisas que não devemos. Então a oração é realmente um antídoto formidável. Orar é falar com Deus. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor em oração e súplica, irmãos, há tantas coisas que podíamos nesta noite, por experiência, dizer aqui. Então o Senhor Jesus estava muito preocupado e Ele falou 3 vezes: orai para que não entreis em tentação. Não sei se os irmãos me querem ajudar nesta parte que eu achei muito importante para estar com os irmãos e comunicar nesta noite. Senão vamos passar para o ponto 2. A agonia do Senhor Jesus, Lucas 22, 42 e 44. Esta é a parte para mim mais difícil. O sofrimento atroz que estava passando o Senhor Jesus era para mim e por toda a humanidade. Então, quando o Senhor Jesus estava passando por estes momentos, que diz a palavra de Deus, que é do versículo, portanto, este ponto que eu registrei aqui, é desde o ponto 42 até 44, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu amor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Notemos que o suor não se transformou em sangue, como muitas vezes temos ouvido. Era parecido a gotas de sangue. Portanto, o sofrimento do Senhor Jesus era intenso. E há uma coisa importante, não sei se os irmãos se lembram, se quando estamos meditando nesta parte,
reconhecer e pensar que Jesus estava sofrendo como Deus? Ajudem-me. Ou como um ser humano, como homem. Ele estava sofrendo como homem. Ele tinha todo o poder, mas ele estava sofrendo, porque senão estava mentindo. Então, eu pensei nisto, irmãos. Como o sofrimento que estava passando o Senhor Jesus neste momento era tão atroz. Porque ele diz a palavra do Senhor que ele no momento ele disse assim, se for possível, pedindo ao Pai, passa de mim esta hora, ou seja, que eu não passo por aqui, mas que realmente não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Muitas vezes escuto nas orações dos irmãos, gosto muito, de quando os irmãos ouvem dizer, Senhor, não permitas que a minha vontade seja feita. Não permitas, Senhor. Te suplico, Senhor, que a tua santa vontade seja feita na minha vida. E esta foi a oração que o Senhor Jesus fez mais tarde, na oração modelo, lembra-se? O Pai Nosso. Mesmo naquela altura, repetir que seja feita a tua vontade, ó Senhor. Mas, voltando outra vez ao texto, onde nos diz que o sofrimento do Senhor Jesus era bastante grande, mas e por isso eu no princípio, quando falo no contexto da lição, que é difícil, a nossa parte humana muitas vezes não deixa chegar lá, e enquanto estivermos nesta carne não vamos estar, não vamos ver, mas um dia vamos sentir e ver realmente com outros olhos espirituais, quando estivermos na presença do Senhor, e devemos, mesmo assim, devemos dar valor, através daquilo que o Espírito Santo traz para o nosso entendimento, daquele sofrimento atroz, daquilo que o Senhor Jesus sofreu por mim, por nós e por toda a humanidade. Porque, ao fim e ao cabo, o objetivo do Senhor Jesus não era que 2 ou 3 se salvassem, senão que toda a humanidade. Ele veio para que todos se salvassem. Então, aquele momento era um momento muito difícil na vida do Senhor Jesus. Nem nós, a nossa mente, nós não podemos chegar lá a entender essa situação, essa questão, mas pelo menos dizer ao Senhor, orar ao Senhor e agradecendo-lhe de todo o coração, porque Ele, por esse tempo que Ele, por esses momentos tão difíceis que Ele passou. Às vezes, há um versículo, e tenho ouvido falar, irmãos, que houve um momento em que Deus se afastou de Jesus. Ou seja, aquele momento em que os pecados de todos, neste momento, foi quando todos os pecados da humanidade estavam sobre o Senhor Jesus. Ele estava suportando não só o pecado de uma pessoa, mas do mundo inteiro. Por isso é que essa agonia era terrível. E há não sei, o pastor pode me ajudar, aos irmãos, que eu tenho a impressão que eu ouvi dizer que Deus tinha se afastado dele. Sim, quando Jesus diz, Deus meu, porque me abandonaste. Exatamente. Mas este versículo aqui, quer dizer, quando cheguei aqui a este versículo, lembrei-me, não, mas mesmo assim, o Senhor não abandonou o seu filho. Porque o versículo diz, então apareceu um anjo do céu que o confortava. Mesmo assim, o Jesus esteve naquele momento. Fez-me lembrar e passar um bocadinho na minha mente versículos de quando somos tentados a fazer qualquer coisa que não seja a vontade do Senhor. Quando somos tentados, a palavra de Deus diz, e é verdade, que é essa tentação que nos vem, porque muitas vezes podemos dizer, não, eu fui tentado, eu não tenho culpa. Não, já fui tentado, eu não tenho forças. Mas é verdade. E graças ao Senhor, louvado seja o nosso Pai. Porque Ele diz, e é verdade, a tentação, Deus permite a tentação, Deus não tenta a ninguém, como diz a sua palavra, mas Ele permite que a tentação chegue, mas que ela nunca seja quê? Superior às nossas próprias forças. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Quer dizer, Ele dá-nos sempre um escape,
Nós podemos sempre escapar, porque Ele está aí para nos ajudar. Mas o versículo 45, que não inclui, portanto, naquele ponto, mas diz: depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo da tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai. Continuou o Senhor Jesus, mantendo, para que não entreis em tentação. A parte 3, que diz: o Senhor Jesus é traído e preso. Lucas 22, 47 a 53. Vamos analisar a traição de Judas. Parece que naquela altura, hoje também, o beijo é... Como é que devo explicar? O beijo é uma manifestação de amizade, uma manifestação cordial. Ainda hoje existe. Mas comparando o beijo de Judas, quer dizer, um discípulo que esteve todo o tempo com o Senhor Jesus, como é que ele, não sabemos como é que ele enveredou por outro caminho. A palavra do Senhor diz, nesta parte dos versículos 47 e 48, o seguinte: e então, estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela e chegou a Jesus para o beijar. Parece que nesta altura, quando isso aconteceu, era de noite. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Mas eu não consigo chegar. Como é que uma pessoa como Judas, tanto todo aquele tempo, vendo os sinais, não sei se ele sentiu o amor do Senhor Jesus, como é que ele pode fazer isto? Nós acusamos muitas vezes, mas eu não sei. Quer dizer, quando não sabemos, não podemos lançar um veredito. Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E aqui uma parte muito interessante. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Noutra parte dos evangelhos dizem o que é que o Senhor Jesus fez? Curou, diz que lhe cortou a orelha. Portanto, a orelha ficou fora da cabeça. É o que dizem os outros. Aqui, Lucas não especifica bem. Então, o Senhor Jesus agora na orelha, cortada, e pô-la no sítio. Sim ou não? É o que dizem. Ou seja, nós chegamos a essa conclusão. Irmãos, naquele momento, os sacerdotes, os oficiais, toda a gente não viu isso. O pecado cega, irmãos. O pecado cega de tal maneira que não dá para ver. Eu comecei a pensar nisto, meus irmãos. Ele cortou a orelha, não disse que lhe fez um golpe, não feriu, não, cortou-lhe a orelha. Portanto, a orelha saiu do seu sítio e o Senhor pôs no seu lugar. E eles continuaram na mesma. O pecado cega. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, oficiais do templo, os anciãos que tinham ido contra ele: saíste como um salteador com espadas e varapaus? Todos os dias estava eu convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. O que é que o Senhor quis dizer com isso, irmãos? Ajudem-me. Está todo mundo calado. Há aqui é curioso que este último versículo liga, o irmão Fernando há bocado estava a pôr a questão de como é que pôde acontecer isto com Judas. No versículo 3 do 22 diz que Satanás entrou em Judas. Não é? E pronto, obviamente a gente percebe que foi uma intervenção deliberada de Satanás. Mas aqui Jesus confirma que não era só com Judas. Este era o tempo em que eles se tinham todos, aqueles que estavam para traí-lo, exposto ao domínio das trevas. E, portanto, há aqui definitivamente uma intervenção deliberada de Satanás, que é curioso porque quando a gente pensa que quando Jesus foi tentado, Satanás diz que haveremos de nos encontrar, haveremos de vir
vir em tempo oportuno. E parece que este foi o tempo oportuno, só que não foi com Jesus diretamente, foi com aqueles que estavam à sua volta. Também é interessante perceber que, da mesma forma que Jesus rejeitou a tentação, Judas podia também ter feito o mesmo, e estes sacerdotes também não. Também podiam, mas eles cederam, e foi isso que proporcionou toda esta situação. Terrível. Bom, nós sabemos realmente que os 11 discípulos mantiveram-se, apesar das suas fraquezas, apesar de mantiveram-se fiel ao Senhor Jesus, e só este. Eu estava a lembrar-me também, quando o Senhor Jesus, na ceia, deu um bocado de pão a Judas, e a palavra do Senhor diz que naquele momento Satanás entrou no seu coração. Mas mais tarde, nas próximas lições, vamos falar também sobre isto. Mas eu queria, chegando ao fim portanto, deste tempo, que eu pensei, perante estas, eu escrevi aqui, mas perante todas as situações, eu louvo o nosso Pai do céu, porque ao recordar o que Pedro perguntou ao Senhor Jesus, quando Pedro lhe perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Mas 7 vezes. E o Senhor Jesus respondeu, não Pedro, não 7, mas 70 vezes. Então, irmãos, no final, portanto, deste estudo, eu pude entender, ou seja, pude compreender, eu posso compreender o amor de Deus. Quer dizer, ele disse a Pedro que ele devia perdoar sempre. E o Senhor Jesus responde-lhe, não Pedro, mas 70 vezes 7. Então isto me leva a louvar ao nosso Pai Celestial, porque o seu perdão é incondicional, irmãos. Ele disse 70 vezes 7. Mas o perdão, ou seja, o perdão de Deus para nós é incondicional. Ele perdoa, quer dizer que o Senhor perdoa sempre, quer dizer, não vou agora pecar para o Senhor me perdoar, não é? Mas a palavra do Senhor diz, e nós, os filhos de Deus, nós, os que nascemos de novo, quando pecamos, ficamos todos alegres, não é? Contentes da vida. Ficamos tristes, claro, o pecado nos entristece. E a palavra do Senhor diz, e isso é o que sentimos nos nossos corações, um coração contrito e humilhado, não desprezarás tu, ó Deus. Portanto, no final do estudo lembrei-me disso, mas enquanto realmente nós pecamos muitas vezes, o Senhor disse a Pedro isto, Pedro estava a pedir, quantas vezes é que eu devo pecar, eu devo perdoar ao meu irmão que faz isto ou aquilo, algumas 7 vezes. Não, Pedro, 70. Quer dizer, mas no fim e ao cabo, o nosso Pai, o nosso querido e amado Senhor, Ele nos perdoa incondicionalmente. Sempre nos está perdoando. Que o Senhor nos abençoe e louvado seja para sempre o seu nome. Amém.